E nessa dívida que tu comenta, pode estar acontecendo a terceirização dos pais, da infância dos seus filhos? Quer dizer, tu deixa para que o maternal cuide, a escolinha, a própria TV, o videogame, etc. Tu dá o melhor, mas tu não está lá. Sim. Mas pelo menos tu consegue dar o melhor. Isso acontece? Sim, sim, claro. Uma das etapas da minha pesquisa, eu trabalhei com um grupo de discussão com pais de uma escola pública, né? A gente fez um grupo de discussão com eles. Como é que a gente fez? Primeiro a gente discutiu um conjunto de propagandas com crianças. Daí depois eu fiz uma reunião com esses pais e mostrei e discuti com eles as propagandas. E depois discuti com esses pais o que os filhos deles achavam dessas propagandas. E surgiu muito essa questão, assim. Um pai disse assim: professora, hoje entrar no supermercado com uma criança se tornou o corredor da morte. Né? É um momento muito difícil hoje, porque a criança realmente, ela está hoje, e a comunicação já se deu conta disso, que hoje tem pesquisas que afirmam que 80% hoje das compras de uma família passam pelo aval de uma criança. Né? Desde o que vai para a geladeira até o carro que vai ser comprado pela família. Então, assim, ó, o poder da criança, a gente está dando muito espaço para a criança. Me parece que há um tempo atrás, toda a discussão do ECA, o que era? Que a gente tinha que dar voz às nossas crianças. E me parece que hoje, em nome do marketing, a gente deu um microfone para elas. E hoje elas determinam muitas coisas em uma casa. E isso é bastante complicado, realmente. Sério, antes você comentou a erotização da criança e falou da obesidade também. Até que ponto a mídia não está fazendo com que as crianças deixem de ter um comportamento infantil, vivenciar a sua idade, a sua experiência, para ter um comportamento já adulto, com erotização, obesidade, etc. Sim, sim. Tem um professor da USP, que é o professor Yves Delatime, que ele trabalha muito bem essa questão. Ele trabalha com a psicologia infantil e ele diz isso, que hoje a gente vive um tempo em que as crianças hoje, elas não estão mais tendo direito a brincar livremente. Por exemplo, tu não vai ser a mãe da Barbie. Antes a gente brincava de maternagem com a boneca. Tu quer ser a própria Barbie. Então, assim, a boneca saiu do lugar da maternagem e entrou no lugar da projeção. Tu quer ser aquela pessoa. E, de certa forma, tu queima uma etapa. Talvez muitos de nós, quando éramos crianças, a gente brincava de pegar escondido o sapato da mãe, chegar na sala e brincar de salto alto, de pegar as maquiagens da mamãe, né, escondido no banheiro. E hoje não. Hoje a criança tem o seu próprio kit de maquiagem e o seu próprio salto alto. Então, assim, ó, até esse faz de conta, essa criatividade livre, a gente está tornando de nossas crianças. O que acontece é o que a gente percebe hoje na universidade. Que a gente, em nome do marketing, a gente está cada vez mais... digamos assim, achatando realmente a infância. A infância termina cada vez mais cedo. Né? E a adolescência prolongando. Aliás, a infância termina cada vez mais cedo e a adolescência começa cada vez mais cedo. E a juventude termina cada vez mais tarde, né? Então, a juventude hoje, ela começa cada vez mais cedo. Hoje, um jovem, uma criança de 8 anos, de 9 anos, diz, não, eu não sou criança, eu sou um pré-adolescente. E me parece que, na verdade, a gente vai adaptando teorias da psicologia, da educação como um todo, em função do marketing. O marketing vai criando isso. O marketing criou que a criança hoje é uma consumidora. Então, a gente vai até classificando as nossas teorias hoje em função da questão econômica, do marketing realmente. O que acontece? A gente tem hoje adultos que talvez não viveram essa infância, que é bastante complicado. Assim, jovens, eu trabalho às vezes com homens, com mulheres de 20, 22 anos e que não conseguem entender isso, né? No documentário Criança, Alma do Negócio, há uma cena em que crianças dizem que preferem ir ao shopping do que brincar. O capitalismo se apropriou totalmente do lúdico. Não tenho dúvida disso, assim. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Por exemplo, na minha pesquisa que eu faço aqui na Fevale, eu também trabalhei com um grupo de crianças, até inspirada nesse filme Criança Alma do Negócio, que é maravilhoso. Eu fiz uma atividade com eles... Fazendo parênteses, nós já passamos aqui no Videobula, no documentário. É maravilhoso mesmo, né? Então, a gente fez uma atividade com eles que nós levamos várias marcas, assim, né? De Motorola, Oi, Bombril, McDonald's, Habib's, várias marcas, assim, com crianças de 5 anos que, teoricamente, não estão alfabetizadas ainda para a leitura. Mas o que a gente percebeu? Que elas já sabem ler essas marcas. Elas conheciam de 40 marcas, só 2 elas não identificaram, todas identificaram. Ao mesmo tempo, outro trabalho que a gente fez inspirado nesse filme, também já que tu mencionaste, a gente fez um trabalho muito legal aqui pela Fevale, que a gente trabalhou com as crianças de escolas públicas e eles tinham que, no supermercado próximo aqui da Fevale, aqui na Vila Nova, eles tinham que fotografar os alimentos que mais gostavam. E 90% das crianças, eu acho que só 2 que fotografaram alimentos em natura,
que eram frutas, só frutas, né? Todas as outras fotografaram alimentos de embalagem. Né? Por exemplo, o meu filho, que tem 8 anos, me disse o seguinte, um dia em casa: mãe, tu tem que entender que eu sou uma pessoa que só come coisa de pacote. Então, assim, ó, é a embalagem que eles desejam. Sim. E isso é bastante complicado, né? Será aí... Antes tu comentou da publicidade, né? Mas o jornalismo, ele utiliza também a figura da criança, porque eu percebo muitas vezes, assim, alguma reportagem e tem fotos de crianças, né? E geralmente em estado miserável. Sim, sim. E aí tu vai ler a matéria e não tem nada a ver. Claro. Né? Não, isso é uma coisa que a gente percebeu muito na pesquisa já, assim, ó, de colocar, quando eu penso a mídia, quando eu penso em comunicação, não é sair naquele lugar meio confortável, eu como jornalista falar dos publicitários, não é isso. É de falar da comunicação como um todo. Eu acho que no jornalismo se usa exaustivamente a imagem da criança para tudo. Por exemplo, uma etapa da pesquisa que a gente fez também era mapear. A gente mapeou propagandas que apareciam um sujeito infantil em propagandas voltadas para adulto e para criança. E mapeamos durante 3 meses a revista Veja, Isto É, a Carta Capital e a Época, que são 4 revistas importantes, ditas informativas. E a gente queria dar uma olhada se aparecia muita imagem de criança nessas revistas ou não. A gente não tinha ideia do que a gente ia encontrar. E, surpreendentemente, nós encontramos quase 300 propagandas nesses 3 meses, de propagandas que usavam a imagem do sujeito infantil, e mais de 300 reportagens que apareciam a imagem da criança. E começamos a olhar, como tu colocaste antes, propagandas de tragédias ambientais onde tinha uma criança, a reportagem sobre a paralisação nos aeroportos. A reportagem, a fotografia utilizada na reportagem era justamente de uma criança dormindo no aeroporto. Então, assim, ó, a criança se tornou a síntese de tudo, como eu te colocava antes, assim, da experiência humana. Reportagens sobre política, sobre economia, sobre ecologia, sempre aparecia aquele sujeito infantil. Então, assim, cada vez mais hoje a gente está vendendo para a criança e com a criança, tanto no jornalismo como na publicidade. Saraí, uma última pergunta, porque nosso tempo já está no final, eu teria muito mais. As empresas, por exemplo, Disney, as empresas de entretenimento infantil, até que ponto elas são responsáveis pelos seus licenciamentos? Agora há pouco houve uma polêmica com a Cerezer, né, que tinha o Sprunch, se não me engano, que ela fez um espumante para criança sem álcool, mas a embalagem era mesmo com álcool. A empresa, a Cerezer, alegou que era um refrigerante de morango. Mas a embalagem era a mesma com álcool e tinha estampado personagens da Disney. E também ficava na prateleira junto com os vinhos. Né? Então, até que ponto as empresas de entretenimento são responsáveis pelos seus licenciamentos e pelos seus conteúdos? Eu acho que isso vai de empresa para empresa, de cuidar com o que associar a sua imagem. Eu acho que é importante, assim, acho que uma empresa que quer ter esse cuidado, acho que ela tem que licenciar, mas regulando o que vai ser usado a minha marca, né? Mas essa questão que tu falaste agora da champanhe, isso não é uma coisa recente, porque talvez, assim, na minha infância ou até antes, eu me lembro que eram cigarrinhos de chocolate e que se brincava que estava se fumando um cigarrinho de chocolate. A gente já estava incitando naquele momento, isso na infância já, de 40 anos atrás, as crianças, quem sabe, a ser futuros fumantes, né? E cada vez mais, me parece hoje, e não é só a propaganda infantil diretamente, mas propaganda assim, hoje, quantos atletas hoje que são ídolos de criança e eles são os protagonistas de propaganda de cerveja? Então, de certa forma, será que a gente também não está provocando as nossas crianças, né? Assim, se elas amam o Ronaldinho e ele é o ídolo das nossas crianças, e o ídolo das nossas crianças propagandas de cerveja, o que significa isso também? Se um dia, quando crescer, eles querem ser o Ronaldinho? Então, assim, ó, eu acho que sim, mas a questão do licenciamento, mais especificamente, eu acho que é uma questão também de cuidado de cada organização, de cada empresa, quando vai ceder a sua imagem para o licenciamento, ter um certo cuidado em relação a isso. Mas, infelizmente, nem todas têm. E cabe ao consumidor também ter o claro. seu discernimento crítico, sim. E boicotar, se for o caso, o fabricante. Né? Mas me parece, assim, eu sou muito otimista em relação a isso, Laerte. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, porque trabalho em um curso de comunicação e continuo formando publicitários e jornalistas. E eu acho que se eu estou nesse lugar de sala de aula formando ainda esses profissionais, é porque eu acredito sim que esses meus alunos vão poder sair daqui, trabalhar no mercado de uma forma ética e responsável. No momento que eu achar que não tem mais solução, seria no mínimo hipócrita continuar em sala de aula formando pessoas para comunicação. E acho que hoje tem um movimento muito grande, hoje de vários lugares que a gente vai em seminários, em congressos. Ano passado eu fui no Intercom, teve uma sessão inteira do GT, do Intercom de Publicidade, que era só para discutir o consumo infantil.
Então, isso está cada vez mais, as pessoas estão discutindo mais cada vez. Não, mas aí tu está falando, Saraí, especificamente da universidade. Eu te pergunto, a sociedade, porque, por exemplo, o jornalismo, né, mídia, é considerado quarto poder. Os outros três têm os seus órgãos fiscalizadores. Tá? A sociedade em si, ela já está tomando esse poder de fiscalizar o quarto poder? Sim. Ou não? A mídia continua impune aí. Mas se a gente vai pensar, talvez assim, é de repensar essa questão, talvez, assim, ó, porque a universidade é a sociedade. A universidade, ela faz parte dessa sociedade, talvez não diferenciar isso. No momento que a gente trabalha, discute isso num curso, e a gente está formando profissionais que estão pensando sobre isso, consequentemente, esses profissionais vão entrar no mercado, vão trabalhar com essas questões inseridos na sociedade. Eu não vejo mais a coisa assim como um dentro e um fora. Entende? Lá está a sociedade, aqui está a comunidade e lá está a universidade. Todos nós trabalhamos juntos, a gente não está isolado. A universidade, sim, é a sociedade. Ok, Saraí. Gostaria de fazer outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo está mais do que estourado. Muito obrigado e eu acredito que tenho esclarecido bastante sobre o consumo infantil para os nossos telespectadores. Então tá, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia e voltamos no próximo Interrogando Pensamento. Tchau!